É com grande satisfação, grande honra, grande prazer, que na qualidade de presidente do Instituto para a Reforma das Relações entre Estado e Empresa, o IRE, eu lhes dou boas-vindas. Este é o primeiro evento do Instituto criado neste ano para rever, refletir e propor soluções para os tantos problemas que temos no Brasil e que decorrem das relações entre Estado e empresa. Hoje começamos essa sequência de eventos e pretendemos que esses eventos continuem nos anos vindouros, mas começamos em grande estilo, para fazer diálogos sobre leniência, com a presença de ilustres figuras do cenário nacional. Ministro presidente do TCU, Raimundo Carreiro, ministro Wagner do Campos Rosário, doutor Alexandre, superintendente-geral da CVM, doutor Isaac Sidney, superintendente-geral do Banco Central do Brasil, doutor Marcelo Zenkner, representante do Ministério Público Estadual, doutor Alexandre Cordeiro, superintendente-geral do CAD, e, muito importante também, doutor Leandro Daiello, ex-diretor-geral da Polícia Federal. Todos mediados por nada mais, nada menos do que o ex-ministro Valdir Simão. Uma honra muito grande, um prazer muito grande. E, tendo na plateia grandes amigas e grandes amigos, autoridades, ministro Luiz Paulo Barreto, doutor Fernando Mendes, a JUF, tantos interessados, membros da sociedade civil, empresas, associações que organizam o interesse da sociedade civil. Eu tenho dito que o combate a ilícito, sobretudo o combate à corrupção, se esteia em 4 pilares. A determinação, o primeiro pilar é a determinação precisa do ilícito. O segundo são os mecanismos de detecção. E nós, desde 2013, vimos uma revolução nos mecanismos de detecção do ilícito, com o aparecimento, sobretudo, da lei de organização criminosa, mas também da lei de anticorrupção. O terceiro pilar do combate à corrupção é a concreção. Nós também temos visto uma revolução em matéria de concreção da norma penal e de outras normas de direito administrativo, sobretudo. O quarto pilar é o pilar da via de continuidade, da solução de continuidade para empresas, para que a concreção da norma não determine uma destruição ou perecimento das empresas brasileiras, sobretudo. E, neste particular, me parece ser consenso que nós precisamos trabalhar, e refletir, conversar, procurar pavimentar um caminho de convergência institucional. E é neste contexto que esses diálogos se põem. E tenho certeza que hoje, sob a condução do nosso maestro, ministro Valdir Simão, nós vamos, talvez, avançar, certamente avançar, para um caminho de convergência. Feitas essas considerações iniciais breves, vamos ouvir o que interessa. Ministro Valdir, por favor. Obrigado, doutor Valfrido. Bom dia, senhoras e senhores. É uma honra poder mediar esse debate. Eu quero agradecer a presença de todos, da plateia. Eu quero agradecer a presença de todas as instituições e autoridades que se fizeram presentes com um esforço bastante
relevante para estarem aqui, em especial o presidente Raimundo, o ministro Wagner, tiveram compromisso ontem à noite em Brasília, vieram hoje no voo 6 horas da manhã, então nós estamos muito agradecidos por essa disposição. Quero agradecer também ao Isaac, do Banco Central, pela disposição, ao Alexandre, CVM, ao Alexandre do CAD, ao Marcelo Zenkner e ao Leandro. Fizemos um convite à Advocacia Geral da União. A ministra Grace Mendonça tinha confirmado a presença, mas ontem ela recebeu uma missão de permanecer em Brasília. Hoje ela tem uma agenda importante no período da tarde, mas, de qualquer forma, nós entendemos que esse formato, esse debate é mais do que suficiente para exatamente evoluirmos na discussão do tema acordo de leniência. O formato que pensamos para esse evento é exatamente de um diálogo. Nós teremos, eu vou problematizar a questão dos acordos de leniência e teremos falas de 10 a 15 minutos de cada participante, inicialmente, e a ideia é que possamos, após essas falas iniciais, debatermos o tema entre os participantes. Peço a compreensão da plateia que nós não vamos abrir perguntas à plateia, e é exatamente o formato de diálogo que pretendemos levar até o final deste evento. Iniciando, portanto, a reflexão que eu coloco é que, depois de 4 anos de vigência da lei, na verdade, a lei anticorrupção, a 12846, completa 4 anos de vigência no 28 de janeiro, nós temos ainda uma discussão muito acalorada sobre o modelo de colaboração empresarial previsto na lei. Diversos órgãos têm jurisdição nos atos que são tipificados nessa lei anticorrupção. Nós avançamos muito, e temos que reconhecer o esforço enorme que a CGU e a AGU, com a liderança do ministro Wagner, tem feito, já conseguindo fechar os primeiros acordos de leniência. Me parece também que há hoje um certo consenso de todos os atores, inclusive do Ministério Público Federal. Aliás, convidamos o Ministério Público Federal, que não pôde estar presente, mas não tenho dúvida que a visão do Dr. Marcelo Zenkner, como membro do Ministério Público, supre uma possível lacuna dessa discussão. Mas já existe um certo consenso de que o acordo de leniência ele é uma ferramenta útil e essencial para a investigação da administração. E que também é um instrumento legítimo de defesa das empresas. É um instrumento que permite às empresas repactuarem com a administração a sua conduta, e, a partir daí, poder continuar seus negócios. Claro que num outro padrão ético desejável. A questão é que há ainda, por parte das empresas, uma preocupação com relação à segurança ou insegurança do instrumento, em especial quanto ao enforcement dos demais órgãos que não participaram, não celebraram aquele acordo de leniência e que têm jurisdição sobre aqueles atos. Apesar de a lei anticorrupção ser clara quanto à competência da Controladoria Geral da União para assinar os acordos de leniência em nome do Poder Executivo Federal, temos vários órgãos e instâncias independentes que têm também jurisdição na prática de atos lesivos contra a administração pública. Isso porque, se nós analisarmos os tipos de ilícitos previstos na lei anticorrupção, dos 11 previstos, 6 se referem a licitações de contratos, o que atrai jurisdição, por exemplo, do Tribunal de Contas, ou do próprio Ministério Público. Apesar de ser a lei anticorrupção, um tipo dos 11 é específico com relação ao pagamento de propina. Os demais se referem a licitações de contratos, fraudes, enfim. Mas é bom que ela seja chamada de lei anticorrupção. Eu acho que ela preenche uma lacuna que o ordenamento jurídico brasileiro tinha até então. E foi muito bom que o acordo de leniência tivesse sido introduzido na tramitação do projeto de lei encaminhado em 2010 pelo governo federal, porque
a partir de agora, temos um instrumento também que dá, como eu disse, uma saída possível de continuidade dos negócios da companhia. A discussão inicial de que não deveríamos nos preocupar com a sobrevivência da empresa, me parece que já foi superada. Eu acho que todos os atores hoje entendem que é importante dar uma solução de continuidade, uma via de continuidade para essas empresas. A questão é que, considerando a jurisdição dos vários órgãos, nós temos, primeiro, o próprio ente lesado, que pode aplicar sanções administrativas à empresa com base na lei anticorrupção, com base na lei de licitações. A Advocacia Pública e o Ministério Público têm competência na instância civil, seja com base na lei de probidade, por intermédio de uma ação civil pública, ou com base na própria lei anticorrupção, de uma ação de responsabilização judicial. A esfera penal, que ninguém discute isso, é privativa, de titularidade privativa do Ministério Público Federal, pode alcançar membros da alta administração da companhia, ou até seus acionistas e cotistas. O que traz, claro, numa eventual discussão de colaboração empresarial, a possibilidade ou o interesse também de alcançar as pessoas físicas envolvidas no ato ilícito, quando pertencentes à própria composição acionária da companhia. Tem outra questão importante, que algumas infrações administrativas previstas na legislação concorrencial, na legislação de mercado de capitais e na legislação do sistema financeiro, também podem ser tipificadas como ilícito administrativo da lei anticorrupção. E aí teremos, atraímos também a jurisdição do Banco Central, da CVM e do CAD, em concorrência com a própria Controladoria Geral da União, o Tribunal de Contas da União. O acordo de leniência da lei anticorrupção, o programa de leniência concorrencial, jamais amadurecido, o novo acordo administrativo em processo de supervisão, previsto na 13.506, agora para a CVM e Banco Central, são independentes, observadas as competências de cada um desses órgãos, que também são independentes. Então, não se trata aqui de... É claro que o nosso modelo é bastante complexo. Não se trata aqui de se discutir a canibalização de competências de cada uma desses órgãos que já tem uma história bastante longa dentro da administração pública brasileira. Trata-se de se entender como é que podemos, a partir e respeitando a independência de cada um desses órgãos, ter uma atuação que fortaleça a segurança e a previsibilidade dos acordos de leniência. Daí a importância desse diálogo. Os avanços da atuação do Ministério da Transparência e da AGU na negociação dos acordos de leniência, o olhar atento que tem o Tribunal de Contas na reparação dos prejuízos ao erário, que está esculpida na Constituição Federal, e é muito bem regulamentada no âmbito da administração pública, por intermédio das tomadas de conta especial. A experiência acumulada pelo Ministério Público e pela Polícia Federal nas investigações e a utilização na negociação de acordos de colaboração, em especial as mais recentes, a já reconhecida consolidação do acordo de leniência, do programa de leniência do CAD, que tem que ser observado como case de sucesso por todas as instituições, a estruturação que está em curso ainda dos acordos administrativos pelo Bacen, pela CVM, as iniciativas do Ministério da Justiça no âmbito da ENCLA, de recuperação de ativos, recuperação internacional, também bastante consolidada, fazem dessas instituições presentes nessa mesa atores centrais nesse debate. O que queremos é o fortalecimento institucional dos acordos e respeitando as competências institucionais de cada uma das instituições, mas aprofundando ou aperfeiçoando a necessária articulação entre elas. Assim, as reflexões que eu coloco para esse diálogo são as seguintes. O que é preciso, ministro Wagner, eu pediria ao senhor que começasse com uma fala sobre esse tema, o que é preciso para nós alcançarmos previsibilidade e segurança jurídica para os acordos de leniência da LAC? Que permita fortalecimento da capacidade de investigação e recuperação de
de recursos da administração pública, mas, ao mesmo tempo, que estimule a colaboração das empresas. Somente a previsibilidade e segurança vai estimular a colaboração das empresas. E ofereça a elas uma via de continuidade de seus negócios com aprimoramento dos seus padrões éticos. Então, o que falta, o que é preciso avançar nesse aspecto? Por favor, ministro, de 10 a 15 minutos, fique à vontade. Obrigado. Então, é um prazer estar aqui hoje. Cumprimento a todos. Então, para não ficar perdendo tempo citando o nome, vamos direto ao assunto para a gente começar a conversa. Bem, eu vou iniciar aqui tentando, na minha visão, passar por que a lei hoje ela é tão complicada. Eu acho que esse problema não é de modelo, esse problema é do momento em que a lei veio à tona, né? É uma lei de 2013, que entrou em vigor em janeiro de 2014, num momento extremamente conturbado da situação política brasileira, denúncias de empresas, e ela surgiu dentro de um contexto de que era uma lei aprovada com o único intuito de salvar empresas corruptas que estariam envolvidas em casos de corrupção com o governo. Essa é a grande realidade. A partir daí, qualquer coisa que saísse era ruim. Então, a partir daí, os órgãos se mobilizaram e começou um ataque entre os órgãos, praticamente, uma guerra, com uma desconfiança generalizada. Então, a situação bem clara é essa, qualquer coisa diferente disso. E, por isso, ela não foi um modelo de sucesso. E eu acho que a do CAD foi um modelo de sucesso, porque ela surgiu em 2011 e não estava nessa... Se tivesse na mesma coisa, os órgãos teriam se mexido, ido lá e também atrapalhado a vida do CAD no seu trabalho. Bem, dentro dessa ideia, vem a primeira coisa. A gente começou, na minha concepção, uma coisa que é muito clara para todos os senhores. Existe uma diferença muito grande entre um acordo com uma pessoa jurídica e uma pessoa física, né? E tem pessoas que, infelizmente, ainda não enxergaram essa diferença. Elas acham que a empresa tem vontade própria, que a empresa cometeu o crime. Quem cometeu é uma pessoa física em nome da empresa. A empresa, qualquer empresa que seja, ela não tem vontade, ela não executa crimes. E por isso que o viés dela é o foco de opção econômico, mudanças de comportamento, que é o que está previsto na lei. Bem, vamos para a parte prática de uma investigação agora. Numa investigação, e aí o doutor Daelo é quem pode melhor falar aqui, mas posso dizer que trabalhei bastante tempo lá também, em outras instituições que eu posso falar sobre investigação também. A gente quer obter provas, né? E esse é o objetivo, é um meio de obtenção de provas. Quando a gente vai tentar obter essas provas, se a gente fizer uma lógica, num caso, e temos casos práticos desse agora na Operação Lava Jato, uma empresa ela procura para colaborar e ela não tem nada de diferente para contar do que o dono da empresa, caso ele faça uma colaboração premiada. E por que fechar acordo com os dois? O Ministério Público fez vários acordos assim. Acordo com o representante da empresa e com a empresa, contando a mesma coisa e dando vantagens. Mas por que é isso? Porque tem que ser assim, porque a empresa não executa nada, quem executa é a pessoa. Quando isso vai para o âmbito administrativo, as pessoas que não vivem esse mundo e entram, começam a se questionar. Se já falou na colaboração premiada, não precisa usar aqui. Responsabiliza a empresa, porque eu posso pegar a mesma informação que está na colaboração premiada. Mas isso é um total desconhecimento dessa diferenciação entre a responsabilização jurídica, da pessoa jurídica e a responsabilização da pessoa física. É muito claro a atribuição, e eu não tenho dúvida disso, que a competência para firmar acordos hoje, concordem ou não, é da CGU. Está escrito na lei, é muito claro. Mas o artigo 19, ele traz uma coisa, a gente lê o artigo 19 da Lei 2846, uma coisa muito importante. Ele dá a possibilidade da advocacia pública e o Ministério Público entrarem com ações com alguns objetivos, como a dissuasão da empresa, compulsória, né? E aí a gente, desde o início, botou isso na cabeça. Olha, eu sozinho posso até fechar um acordo, mas esse acordo não vai ter muita validade, porque outros órgãos, eu brinco assim, eu não vejo que são 4 órgãos com competência para fechar acordo. Só tem um para mim, a CGU. Tem 3 órgãos a mais que podem inviabilizar o seu acordo, não é com capacidade, porque senão eu estou descumprindo o que está na lei. Então, nós temos um órgão que tem a competência e 3 que podem inviabilizar.
E eu vou citar exemplos. Se eu fecho um acordo e o TCU declara a idoneidade da empresa, de que serviu o acordo? Tem empresas que têm 90% dos seus negócios com o Estado. Declarou a idoneidade dela, a empresa vai morrer. O que adianta eu fechar o acordo e a AGU entrar com uma ação contra a empresa pela lei de improbidade? Idem o Ministério Público. Então, desde o início, quando eu cheguei, eu voltei ao Ministério, eu estava afastado, foi o ministro que me autorizou minha saída do país. Quando eu retornei e assumi a Secretaria Executiva, eu conversei com o ministro Torquato, e isso aí foi uma coisa que a gente colocou. Temos que chamar os órgãos. Chamamos, à época, quem topou vir foi a AGU, assinamos uma nota conjunta, e ali nós já resolvemos 2 problemas. Estaríamos na mesa de negociação, discussões, não só sobre as responsabilidades administrativas da empresa, mas também das cíveis, né? Só que a gente já estava dentro de um processo que era o MPF já fechando acordos no âmbito da Lava Jato com essas empresas. E quando nós fomos buscar esses acordos e observar, esses acordos eles careciam de um problema que era uma metodologia de fechamento de valores. Os valores foram fechados, não estou falando em todos, acho que a partir do caso Odebrecht houve uma mudança disso aí, mas nos anteriores foram fechados metodologias praticamente, ou melhor, não existia metodologia. Se arbitraram valores e foram cumpridos todos os requisitos da lei, mas não existia uma atribuição de valores, né? Ou uma definição. Assim, isso foi feito com essa metodologia. Não, a gente estipulou aí 10 milhões, 15 milhões, 20 milhões. Mas isso deixou para a gente claro o seguinte, gente, no nosso modelo vamos chamar todos os órgãos. Na época, conversamos, o MPF, na época, acho que até pela celeridade, não por má vontade, por nada, pela celeridade das investigações, não quis vir a essa conversa. Tivemos conversa com o Tribunal de Contas, que também se sentia mais como um órgão de acompanhamento e de fiscalização desses acordos do que como um participante dentro dos acordos. Então, fechamos aí a gente e a AGU. Bem, outro assunto que eu quero colocar, em relação aí, específico ao tribunal, é que, para mim, muito claro, o que chama o tribunal para dentro dos acordos, e por isso que eu defendo a participação do tribunal nos acordos, é o fato não dele tratar de danos, porque dano não é dado quitação de dano à empresa no âmbito dos acordos de leniência. Então, não há por que chamar a responsabilidade do tribunal por aí. E essa é uma discordância que nós temos. Eu acho que o tribunal tem que vir por ele ter uma capacidade de sanção prevista em lei de declaração de idoneidade de empresa até 5 anos em casos de fraude à licitação. Lá é muito claro, isso é uma competência do tribunal. Então, se eu conseguisse chegar a um acordo com a empresa, eu não tenho capacidade de excluir a capacidade do tribunal, e nem deveria. Então, eu acho que é isso, muito mais o dano, para mim, não é o motivo da participação do tribunal por esse fato, porque não existe quitação do dano e o tribunal tem todo o dever, inclusive tem os meios para isso, que são as tomadas de contas especiais, para poder cobrar esse dano em qualquer momento. E a lei também é clara que o processo de reparação de dano não corre juntamente com o acordo, porque é impossível você apurar dano. Eu vejo hoje muitas discussões assim, precisamos criar uma metodologia para apuração mais real do dano. É impossível, pessoal, não tem metodologia, é chute. É chute. Você não sabe se a empresa desviou 15, 10, 5 ou nada naquele acordo, naquele contrato fraudado. Então, a gente tem que trabalhar, nós procuramos desenvolver uma metodologia baseada nas melhores práticas internacionais. Hoje, a metodologia é muito clara, a gente já colocou em jornal, já colocou em tudo. É uma multa que é baseada de 0,1% a 20%, se pegar o decreto 8.420, ele tem as condições agravantes e atenuantes ali. E, em relação, nós inovamos e colocamos outra rúbrica, que é aquela rubrica de característica de ressarcimento. Nessa, a gente tem incluído todos os valores pagos indevidamente a agente público, é o primeiro aspecto, mas perícias ou danos incontroversos existentes em contratos, mais todo o lucro que a empresa obteve nos contratos com base que a empresa tenha confessado que pagou propina para a obtenção desse contrato. Né? Então, esse é o modelo que a gente vem, é um modelo que a OCDE também usa, a teoria
do produto bruto. Então, vamos lá. Bem, e aí nós temos alguns problemas de entendimento entre os órgãos, né? E aí eu vou ser bem direto hoje, praticamente são poucos, mas são... Dano. O nosso pensamento é que o dano, o dano apurado durante o acordo, ele é a título de adiantamento. Ponto. Ou seja, não é dado a nenhuma empresa quitação de dano. E por que eu não dou quitação de dano? Porque eu não tenho como apurar o dano. Então, os valores que eu chego consensualmente com a empresa, em que ela admite, a gente coloca no acordo, né? Problemas que nós vamos enfrentar e que nós não temos solução em relação a isso. Tem empresas que nem nesse modelo que eu estou falando, ou seja, dos lucros, os valores pagos indevidamente, elas têm capacidade financeira hoje para pagamento desses valores. E não sou eu que estou falando que ela não tem. A gente botou um modelo interno, onde a gente praticamente colocou como cláusula, as empresas são obrigadas a contratar uma empresa de auditoria independente que vai lá e faz uma verificação da capacidade de pagamento, que é o famoso ability to pay. Isso tem sido, nos pontos, nas conversas que eu tenho com os demais órgãos, muitas pessoas falam, ó, a lei diz que a empresa tem a obrigação de reparar integralmente o dano. Então, a gente não aceitaria um ability to pay. Se a gente não superar essa parte, não vai ter acordo em muitos casos. Porque eu coloco sempre o seguinte, na minha situação, e dou esse exemplo. Se tem alguém me devendo um dinheiro, e eu tenho o poder de condenar essa pessoa a não trabalhar mais, eu estou abrindo mão do dinheiro. Posso até fazer um discurso muito bacana de que eu sou tão contra a corrupção que, para mim, não existe um limite para isso. Então, eu acho que seria muito mais interessante a discussão de um modelo em que a gente punisse essa empresa, nos limites da possibilidade da empresa, visto que, como eu já escutei muitos falando, esse dinheiro está guardado. Esse dinheiro não está guardado em algum lugar. Parte está, parte, quem trabalha um pouco com corrupção sabe que já foi muito nos custos da lavagem, na utilização de bens de consumo, quando a gente investiga casos de corrupção, hotéis em Mônaco, em países espalhados, vinho de R$10.000, isso aí é a coisa mais comum que a gente encontra, fora outras coisas. E a outra coisa que é muito importante é o seguinte, querer criar teorias, e esse é um problema que eu estou vendo nos acordos, em que ou a empresa aceita a minha teoria, ou eu não fecho acordo. Exemplo. Então, o problema do dano é um deles, e o outro problema é esse. Muitas pessoas que estão olhando o acordo estão com a ideia assim, eu desenvolvi uma teoria sem lastro probatório, sem nenhuma prova, de que fulano pagou propina com esse intuito. O cara, não paguei com esse intuito, eu paguei para esse. Não, foi para esse. Se você não confessar que foi para o que eu estou te falando, não tem acordo. Vira quase como se fosse uma forçação para que a pessoa admitisse o que realmente... E não existem, e o Estado sem provas para isso. Bem, já partindo aqui, já que eu já estou com 11 minutos aqui, nós estamos trabalhando muito fortemente agora num protocolo de atuação. O TCU está sendo agora inserido nesse processo, nós já estávamos conversando, os outros 3 órgãos do Acordo de Lei de Trabalho, MPF, AGU e CGU, onde, basicamente, algumas coisas eu vou passar aqui, quais são as ideias básicas para os senhores. Bem, consenso geral de que o dano tratado num acordo ele é a título de adiantamento e que não existe quitação para a empresa. Então, acabar com essa discussão de estão passando a mão na cabeça, não tem ninguém passando a mão na cabeça da empresa. A gente tentou fechar o que era possível dentro desses limites e, a partir de agora, quem tiver capacidade investigativa ou capacidade de apuração exata do dano, que faça o seu trabalho. Segundo, respeito aos acordos já celebrados, né? Isso aí independente do Ministério Público ter fechado um acordo que eu não concordo em valores, eu já falei para eles que eu respeito. Inclusive, determinei às equipes da CGU que é proibida a utilização de qualquer prova obtida pelos acordos firmados por outro órgão para responsabilizar o colaborador. Tanto em par, quanto em PAD, quanto em qualquer processo, quanto em próprio acordo de leniência.
Então, nós não temos provas emprestadas para responsabilização do colaborador. Essas provas não são consideradas no nosso acordo. Ou eu faço um acordo com a empresa e absorvo todas as provas, ou eu não tenho capacidade para utilizar essas provas, porque estaria caracterizando uma desonestidade do Estado com a pessoa do colaborador. A segunda é as premissas de cálculo de dano. Estamos tentando fechar essas premissas e deixar claro que não tem quitação. E tentar fazer com que essas premissas sejam as mesmas em todos os órgãos. Outra coisa é o seguinte, eu tenho chamado, não existe um processo de acordo de leniência hoje na CGU que não foi chamado um procurador para participar. Pode até ser que o Ministério Público não quis mandar alguém, mas tem. Com esse protocolo que nós estamos fechando, será obrigatório que ambos os órgãos, se a empresa procurar o Ministério Público ou me procurar, nós estamos assumindo um compromisso de que um chame o outro e que as comissões sejam compostas conjuntamente. E outro problema que eu levanto aqui, que essa aqui nós não temos consenso ainda, iniciamos a discussão, mas para mim também é uma coisa simples, é a parte de garantia que está sendo colocada nesses contratos. Tem empresas que estão chegando lá que não têm condição da garantia nenhuma. As pessoas estão querendo tratar a recuperação de dinheiro como fosse empréstimo de banco. Uma garantia muito sólida você faz se você for emprestar o dinheiro. Nesse caso aqui, o dinheiro já foi, inclusive desviado, né? Então, nós temos que, para mim, ter um pouco de flexibilidade, porque nós estamos apostando que a empresa vai se recuperar para ela poder pagar o Estado. Se eu não fizer isso, tem empresa que, se eu exigir uma garantia realmente, nós não vamos encontrar, e a empresa vai ter colaborado, fechado um acordo, andado bem, mas não vamos fechar porque ela não tem garantia financeira para segurar aquele acordo. Bem, para encerrar, eu queria destacar aqui que o ministro Carreiro e outros ministros do tribunal, como o ministro Nardes, têm se esforçado muito nessa aproximação. A gente tem conversado bastante, acho que o ministro Carreiro nunca ninguém ligou tanto para ele, o ministro da CGU, ele já deve estar até sem paciência de me receber lá. A Raquel Dodge também, ela vem discutindo comigo esse modelo que a gente vai fazer. A ministra Grace, apesar dela não estar aqui, eu posso tomar a liberdade de falar para ela, porque temos uma instituição normativa conjunta e discutimos diariamente, então eu não tenho nem autorização para falar diferente dela e ela de mim, então eu acho que a gente está bem alinhado nisso aí. É claro que nós temos dificuldades grandes assim. As vantagens do Tribunal de Contas e do Ministério Público são as desvantagens nossas e vice-versa. O que eu falo? O tribunal ele tem um colegiado, então eu converso com o ministro Carreiro e ele sempre me alerta, Wagner, olha, depende de mais 8 ministros. O Ministério Público, idem. Não, cada procurador tem a sua independência. No nosso caso lá, essa é uma vantagem em termos de você ter um órgão mais independente. No meu caso, as decisões tomadas por mim pela Grace, elas valem na hora. Então, e lá no tribunal eu vou ter que aguardar a manifestação e esse tipo de coisa, são 9 pessoas se manifestando. Então, mas eu acho que o caminho está bem traçado, e se esse protocolo a gente conseguir, já teve uma reunião, o senhor recebeu a equipe do MPF lá na sala do senhor na semana passada, eu acho que se esses pontos que já estão mapeados, os problemas a gente conseguir resolver, já é um grande passo para a gente entrar em 2018 com uma solução harmônica entre os órgãos. Só isso, já falei demais, né? Não, fica à vontade, 17 ministro. minutos. Não, quer complementar mais uma coisa? Fica à vontade. Eu aguardo, pessoal, depois a gente vai ter obrigado. réplica, Sem dúvida. tréplica. Muito obrigado. Eu que agradeço.